Isso, conseguiu. Só vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegando, para o senhor não falar. Para o senhor pensar falar várias vezes, né? Lógico. Agora, é pena que quer dizer que pelo computador não consegue? Não, pelo computador não. Que absurdo. É, coisas Qual é do. qual é a lógica por não conseguir? Sabe dizer não, né? Não. Estranho demais. Bom, você pode começar perguntando, já que a Educaf trabalha com universidades, como é que está um panorama da questão do negro na universidade no Brasil? Tá, mas antes de tudo, vou me apresentar, né? Olá, eu sou Ana Helena, psicóloga, coach, praticante de barra de axis, escritora e o que mais é possível, né? E há alguns anos atrás, assisti uma negra falando que essas profissões todas, né? Psicóloga, coach, praticante de barra de axis, seria uma coisa assim bem atípico. Porque, infelizmente, até há pouco tempo atrás não existia, era chamada de profissões elitistas, né? Onde os negros não tinham vez. A função do negro era só de serviço, né? De doméstica. Não que não exista hoje em dia, né? Mas eu digo assim, que a Educafro também ajudou, contribuiu através do trabalho do senhor, para que muitos negros e negras conseguissem chegar à universidade hoje em dia, através das leis das cotas e outras frentes que o senhor ajudou. Aí eu queria que o senhor se apresentasse. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Um abraço para todo mundo que está aí assistindo, que está nesse momento chegando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Esse debate é importante. Agora, me falaram que tem uma história de que você pertenceu aí do Cafro lá atrás. É isso mesmo ou eu entendi mal? Não, não, eu cheguei assim a ter eu digo assim, um flerte com a Educafro, mas eu não cheguei a fazer. Eu fui por outras vias, né? Eu consegui ajuda de outras pessoas e consegui pagar uma universidade, né? Particular. Aí eu fiz uma particular. Ah, tá. E você trabalha hoje com atendimento individualizado ou comunitário? Trabalho em CAPS, né? É Centro de Atenção Psicossocial, é na prefeitura aqui de Rio Bonito, aqui no estado do Rio. E atendimentos também individuais. Faço Ah, grupos, essas coisas. muito bom, muito bom, muito bom. E É, assim, eu sei que o senhor tem várias as pessoas, né? Geralmente os brancos, gostam de colocar muito nome no senhor. Adjetivo, vamos dizer assim. Dizem que o senhor é desagregador, que o senhor arruma confusão, entre outras coisas, né? Porque o senhor incomoda a outras pessoas. O senhor tem feito um trabalho muito bom para nós negros, mas incomoda outras pessoas, né? Que querem ver a gente lá para trás, lá para baixo, né? Em outras posições. Mas eu queria saber do senhor. Quem é o Frei Davi? Como é que o senhor pode falar do senhor? Isto é realmente o desafio de incomodar faz parte de todo mundo que ama a comunidade negra. Por Isso. exemplo, vou dar um exemplo. Em uma Universidade Federal do Brasil, em uma Universidade Federal do Brasil, é, a, a esposa de um dos vice-reitores decidiu fraudar as cotas de negro e entrando na medicina fraudando. Uhum. Nós, então, denunciamos fortemente isso e apoiamos todos os universitários daquela universidade. E apoiamos todos os universitários negros daquela universidade a entrar firme na luta contra essa situação. Lógico, e com isso, então, houve muita crítica com referência ao nosso posicionamento, que estava humilhando uma pessoa branca, que estava É. ali sem nenhuma. Não foi maldade dela, foi um pequeno equívoco, e que isso é um absurdo humilhar publicamente uma pessoa. Ou seja, a, a, a,
a proteção, o privilégio branco está cada vez mais forte, cada vez mais fazendo estrago contra nós negros. E devemos, sim, ser firmes e corajosos na defesa do nosso povo negro. Uhum. E antes de entrar no tema, o que o senhor acha quais são os maiores desafios que nós, como negros, temos hoje em dia? Primeiríssimo desafio é fazer surgir novas lideranças negras que amam a causa, que dedicam toda a sua vida à causa. Um dos grandes problemas do povo negro brasileiro é não ter lideranças consolidadas. Esse é um problemaço, e esse problema vai gerar e fazer muitos estragos em nossa comunidade, porque sem liderança nenhum povo vai adiante. Segundo ponto é dizer que o povo negro no Brasil, ele até hoje vive todas as consequências da escravidão, bem como as consequências do pós-escravidão, onde o poder era dito republicano, entre aspas. E até hoje, esse poder republicano tem feito uma república de brancos, onde marginaliza radicalmente o negro em todos os setores. Inclusive, as conquistas de políticas públicas que nós temos empreendido também têm sido corroído por brancos desonestos. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. De cada 10 vagas para negro em medicina, de cada 10 vagas para negro em medicina, 9 são fraudadas pelos brancos, com a conivência do poder branco da reitoria e demais comandos da universidade. É muito sério, né? É um desafio grande, é um desafio grande e precisamos de ter nos 4 cantos do Brasil, em cada cidade, em cada estado, em cada capital, precisamos ter lideranças muito bem focadas e aglutinadoras, que consiga assim, trazer outros irmãos para que a formação de novas lideranças seja acelerada. Hoje, só iremos ampliar nossas conquistas se ampliarmos o número de lideranças jovens que faça acontecer a mudança. Por exemplo, um dos grandes atos que aconteceu agora nos Estados Unidos, com mais de 1 milhão de pessoas, foi liderado por uma jovem negra de apenas 17 anos. Ou seja, precisamos estar incentivando a juventude para ser protagonista, porque precisamos de fazer essa passagem, de ter mais e mais negras e negros assumindo para valer essa demanda. Entendi. Mas assim, eu falo que, tudo bem, o senhor fala de liderança negra, né? Mas a liderança negra, ela também precisa conhecer um pouco da história. Porque tem muita Eu gente não aí que está entendi. caindo. A liderança negra, que eu digo, esses jovens, é importante que eles conheçam a história, a própria história do Brasil, dos negros do Brasil. Porque tem muitos aí que estão comprando as ideias dos brancos de que os negros não foram escravizados, eles foram vendidos pelos irmãos. Um exemplo, entre outros absurdos, né, barbaridades. Eu até postei um vídeo onde o senhor participou da Roda Viva, onde o então candidato a presidente, o senhor Jair Bolsonaro, ele falou, respondeu o senhor que por ele as cotas não iriam existir, porque não precisa, aquilo lá é absurdo. É a fala dos brancos, né? É exatamente isso. A estrutura é totalmente eurocêntrica, não está interessada em dar vida, direito ao povo negro, e ou nós negros crescemos em conhecimento, autonomia, estratégias, ou seremos cada vez mais reduzidos pelo sistema que está aí. Que esse é o plano, né? É um Você vê que desafio. o massacre, né, o assassinato, os nossos jovens estão
tão crescente ultimamente, né? Você vê o caso de vários meninos que aconteceram. Aqui mesmo, eu moro em São Gonçalo, né? Aqui em São Gonçalo, que teve um rapaz que foi morto por policiais, nesse plano aí de extermínio mesmo, que a gente não tem como falar outra forma. A matança de jovens negros no Brasil é muito escandalosa. Nos Estados Unidos, em 2019, foram assassinados 1.084 pessoas negras. No Brasil, no mesmo período, foram assassinados quase 6.000 jovens negros. Então, ou seja, o índice de matança brasileira antinegro pela polícia é 6 vezes maior do que nos Estados Unidos. E a pergunta é, por que lá o povo reage forte com protestos marcantes e aqui não? Só tem uma explicação. Existem outras, mas eu abraço plenamente a seguinte explicação. Lá, o povo negro tem uma forte consciência de pertencimento. Lá, isso. O povo negro tem uma forte consciência de pertencimento. Então, eles se sentem povo negro e acabou. Para nós brasileiros entendermos com mais detalhe ao que me refiro, vou citar o seguinte. Imagine que termine um jogo do Flamengo e o Flamengo sai derrotado. Em seguida, lá fora, voltando para casa, alguém mexe, faz zombaria com um torcedor flamenguista. Automaticamente, todos os demais flamenguistas que estão em volta vêm imediatamente em defesa daquele irmão. Isto é ter consciência de pertencimento. E isso é o que eu chamo de ter consciência de pertencimento. Aqui no Brasil, como nós negros fomos manipulados pela classe dominante, onde a classe dominante exigiu que todos nós fôssemos considerados brasileiros e acabou, que não tem especificidade nenhuma, que especificidade é coisa de racismo, que não ajuda em nada, essa classe dominante que usa esse discurso mentiroso, ele faz esse discurso para quê? Para garantir cada vez mais negros dóceis, negros omissos, negro que só cuida do seu corre-corre, e negro e negra que não estão jogando energia para ajudar na libertação do seu povo negro. Como diz Foucault, né? Corpos dóceis e úteis, né? Não importa isso. Isso é gravíssimo, isso preocupa muito, e entendemos que ou a gente sai para formar lideranças para valer e gerar oportunidades para os negros pobres, para que eles saiam da condição de miséria, porque o grande problema do racismo, ele está muito atrelado à miséria. O negro rico sofre racismo, mas sofre bem menos do que o negro pobre. De modo que o processo de libertação antirracista também é duro falar isso. Apesar de estar e queremos um mundo melhor, mas precisamos de incluir essa pessoa no mundo como está aí, capitalista, tendo direito ao seu emprego, a casa digna, a alimentação, todo saneamento básico, temos direito a isso. E na prática isso não está acontecendo, e quanto menos acontece, mais o nosso povo está humilhado, quebrado, em segundo plano. Verdade. Mas e o que o senhor acha que vai acontecer agora, depois dessa... Porque o acontecido, né, o assassinato do George Floyd, ele despertou muitos de nós, negros, que estavam adormecidos, como o senhor falou, que estavam cada um pensando em si e deixando o outro para trás. Estou fazendo a minha parte, deixa o outro para lá, quem quiser vem comigo, quem não quiser fica por aí. Eu acho que essa questão esse assassinato do George Floyd, ele vai servir para alguma coisa, né? O que o senhor fala sobre isso? Ele já é a grande energia
propulsora do novo nos 4 cantos do mundo. Ele está dando grande energia. Por exemplo, eu estava agora em outro trabalho e lá eu falei, cada cota fraudada por branco e nós, vocês, professores universitários, vocês, direção da universidade, cada cota de negro fraudada por branco equivale a ajoelhar, equivale a jogar o peso do seu corpo via joelho no pescoço daquele negro e condenando ao fracasso para sempre. Ou seja, cada vaga que é ocupada por fraude equivale a um branco ajoelhado e sufocando o negro, que nunca mais vai ter direito àquela vaga. E nessa linha a gente entende que as vagas fraudadas têm que ser combatidas insistentemente e mais pessoas, mais e mais lideranças precisam se jogar na linha do trabalho para combater isso. A Odaira falando aqui, Frei, admiro muito o senhor, muito obrigado pelo seu projeto de educação para nós, pretos. Isso, um abraço para a Odara, a missão está aí, e essa missão precisa, cada vez mais, enfrentar tudo aquilo que tem estragado, tem prejudicado a nós. Por exemplo, de conhecimento de vocês que o salário, o IBGE, a última PNAD, divulgou o seguinte, que o salário médio dos brancos nacional é de R$ 2.999. O salário médio das pessoas pardas é de R$ 1.719. E o salário médio das pessoas pretas é de R$ 1.673. Ou seja, o salário médio dos brancos, o salário médio das pessoas brancas é 73,9% menor. Ou seja, maior. O salário médio das pessoas brancas é 73,9% superior ao salário dos jovens negros, das pessoas negras. Isso é gravíssimo demais, gravíssimo demais. E olha, essa denúncia fazemos há mais de 20 anos. Isso mostra, enquanto o negro estiver ausente do poder, ele não vai conseguir avançar como ele merece e precisa. Sou a favor de trazer e acolher brancos que explorou de toda a nossa riqueza através dessa causa, e nós somos a favor de que esses brancos que, no conjunto, ganharam seu dinheiro em cima de uma história de opressão do negro, sou a favor que esses brancos hoje também entrem ajudando a desfazer o mal que os brancos antepassados fizeram contra nós. Então, por exemplo, tem um advogado no Rio de Janeiro que ele falou, Frei Davi, isso há uns 20 anos atrás, Frei Davi, eu te reconheço que meu bisavô foi dono de grandes fazendas de escravo. Reconheço que meu bisavô foi dono de grandes fazendas de escravos. Reconheço também que toda a riqueza que meu bisavô passou para meu avô são riquezas que vêm do suor do negro. Reconheço também que toda a riqueza que meu bisavô passou para meu avô também é uma riqueza que vem do suor do negro. E agora, eu entendo que não é justo que chegou até mim essa riqueza, não é justo que eu me beneficie do suor dos seus antepassados escravos, escravizados. Então eu, Frei, quero devolver. A maneira de devolver, o senhor vai me dizer. Aí eu falei, doutor, o senhor é um excelente advogado. A gente quer que você devolva assim, da seguinte maneira, ajudando-nos nas demandas jurídicas, seja onde for, do seu próprio bolso, sobre o seu próprio gasto, você nos ajudar em todas
demandas jurídicas que lhe libertarmos. E, portanto, ele tem feito fortemente esse trabalho há mais de 20 anos. Abriu já vários processos em defesa do nosso povo negro e esse trabalho dele tem dado excelentes resultados. Bom, vamos lá. Por um lado, eu falei que é injusto que esse branco hoje herdou um dinheiro do pai dele e, por sua vez, herdou do avô dele e do bisavô dele, que foi escravo. Então, consequentemente, para nós, a escravidão é uma doença e, assim como o branco herdou o dinheiro do explorador branco, nós negros, sobrou para nós o sofrimento do explorado negro. Então, para nós, essa dívida histórica precisa ser reparada. Como? Taxar todas as fortunas dos brancos e investir na comunidade negra, que foi esse tempo todo explorada. Olha agora aí, do Rio de Janeiro, a primeira morte do Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica, cuja patroa veio da Itália com Covid e ela, de maneira bem desonesta, não avisou a sua empregada que ela estava com Covid. E a empregada tinha que vir todo dia trabalhar para servi-la. De modo que a gente entende que silenciar diante desse momento não é o que Deus quer de nós. Quer de nós pessoas corajosas, guerreiras, determinadas. Uhum. Mas aí, como o senhor fala dessa empregada doméstica, né, eu fiquei pensando, provavelmente ela tinha família. E aí? Será que eles vão ajudar? Eles vão ressarcir? Porque a falta dela, com certeza, vai pesar no orçamento além da falta emocional, tem a falta material, né? Porque vai pesar da família. Inclusive, se alguém de vocês que está agora na live e que for do Rio de Janeiro, vê se consegue para nós o telefone, o WhatsApp ou o telefone celular daqueles parentes daquela primeira mulher negra que morreu vítima da Covid, que era empregada doméstica. Vê se vocês têm o telefone dos parentes, que para nós é importante a educar e outras entidades buscarem, se aproximarem e ver o que eles precisam e, principalmente, assessoria jurídica para as demandas que estão surgindo a partir dessa experiência. Também queria dizer que, quando eu falei que não é justo que o branco de hoje, que herdou dinheiro do pai, que por sua vez herdou dinheiro do avô, por sua vez herdou do bisavô, não é justo que esse branco usufrua da riqueza, que essa riqueza não lhe pertence. Porque, assim como nós negros, e temos bisavôs escravizados, depois um avô e o nosso pai, e chegou até nós uma transmissão de miséria, uma transmissão de pessoas exploradas. E assim não é normal que a gente fique sem fazer nada para exigir pagamentos históricos da escravidão. Precisamos exigir pagamento histórico da escravidão. Recentemente, a Alemanha indenizou pessoas com esse perfil, nessa realidade. Bem como, é bom lembrar vocês, que os judeus que hoje provam, lá na Alemanha, os judeus que hoje provam que eles são descendentes de judeus escravizados, explorados no tempo de Hitler, todos que entram na justiça estão ganhando uma indenização bastante robusta. E, portanto, eu entendo que nós, negros e os solidários, hoje, uma das maneiras boas de fortalecer nosso povo é pegando as pessoas desempregadas e fazendo essas pessoas, dando às pessoas condições de fazerem trabalho alternativo e sair em prol do novo. Uhum. Entendi. Aí perguntaram se vai ficar gravada, vai ficar assim. Depois o Dário já passou aqui o canal no YouTube, é a Ana Helena Psicote, onde eu costumo guardar as lives. Ok. A Helena vai conseguir o telefone da família
daquela primeira empregada doméstica que morreu, é isso? Não, agora ninguém falou nada, não. Não perguntaram sobre gravar a live. É uma forma de como Freire constata as diferenças brutais entre nós pretos e os filhos dos escravocratas. Só as estatísticas conseguem, de forma objetiva, demonstrar o racismo velado no Brasil. As estatísticas têm sido a melhor ferramenta para mostrar o racismo. Por exemplo, mesmo com cotas para negro nas universidades públicas estaduais, mesmo com cota para negro nas universidades públicas federais, mesmo com cota para negro na Unicamp, a nossa ausência é um escândalo. Uhum. Como? Veja só. Hoje, apenas 18,3% da população negra conseguiu entrar na universidade. Só 18,3% da população negra conseguiu entrar na universidade. Isto, apesar de ter acontecido o ProUni, apesar de ter acontecido o FIES, e apesar de termos também conquistado as cotas para negros em universidades. Mesmo assim, somos na universidade apenas 18,3%. Então, pensem bem vocês. Se não tivesse havido o ProUni, se não tivesse havido a cota, quantos por cento nós hoje estaríamos na universidade? Talvez uns 2% apenas. E olha que nós somos 55,6% de todo o Brasil. A Priscila está pedindo para o senhor falar sobre a subnotificação. Nos 4 cantos do Brasil... sobre a pós-graduação também. Tá. Nos 4 cantos do Brasil, a subnotificação da Covid está girando em 13%. É muito, muito, muito alta e muito, muito grave. Entendemos que precisamos abraçar mais e mais pessoas, abraçarmos esse desafio e ver onde podemos somar nessa briga, nessa peleja. E a outra pergunta qual foi? Para o senhor falar sobre essa polêmica que está acontecendo aí, estão querendo acabar com as cotas da pós-graduação. Eu acho que é isso que ela quis falar. Na pós-graduação, é bom dizer para vocês que a luta por cota na pós-graduação foi uma luta ferrenha. Eu era da comissão que se reunia na CAPES e CNPq para fazer um plano de adoção de cotas no mestrado e doutorado. Essa comissão trabalhou por 18 meses. Os brancos poderosos da CAPES e CNPq eram bastante contra cotas, ainda mais agora, cotas no mestrado e doutorado. Eles bateram de frente muito. Bom, de modo que... Veja só, hein? Quando completou 18 meses, no dia 10 de maio de 2016, tivemos reunião dessa comissão. E aí a CAPES CNPq abriu a reunião, nos comunicando que a reunião ia ser cancelada, ia ser encerrada naquele momento, porque Dilma estava para perder o poder e que, portanto, não tinha mais tempo de levar para frente a proposta de um projeto de cotas, a proposta de uma portaria garantindo cotas para negro no mestrado e doutorado. Nós falamos disso, não, senhor. Não aceitamos. Estamos há 1 ano e 8 meses nos reunindo aqui, todo mês. Se a coisa não andou, a culpa é de vocês, CAPES, CNPq. Vocês sempre enrolaram, sempre nos prejudicaram. Nós queremos, de qualquer jeito, que isso vá adiante. Hoje ainda. E hoje viemos aqui para Brasília para entender que seria a última versão das cotas. E ele, então... A última versão, o último momento, aquela reunião da CAPES CNPq deveria aprovar a última versão da pré-portaria para incluir cotas no mestrado e doutorado. Bom, de jeito nenhum, CAPES CNPq não aceitou. Então, nós comunicamos a CAPES CNPq
que nós iríamos para o gabinete do ministro da Educação, o ministro Aloysio Mercadante, iríamos invadir o gabinete, se necessário for, para exigir dele que assinasse aquela portaria, apesar da CAPES CNPq serem contra nós negros. Foi assim, foi um embate bem ferrado. Então, saímos de lá da CAPES, fomos para o MEC, e lá nós tivemos a sorte do ministro estar com uma cerimônia pública no salão nobre. Entramos e lá fomos direto a ele. Ministro, está acontecendo isso, isso, isso. São 18 meses de enrolação da CAPES CNPq. O senhor está indo embora, está acabando o governo de Dilma amanhã. Queremos que o senhor assine agora essa portaria que nós trabalhamos durante 8 meses na CAPES CNPq. Disse, Frei, é difícil. Não, senhor, não é difícil. Se o senhor não assinar, nós vamos ocupar seu gabinete, vamos ocupar o MEC, e só vamos sair daqui quando entrar o novo ministro. E vamos denunciar ao Brasil e ao mundo que vocês, de esquerda, nos enrolaram durante 1 ano e 8 meses e não adotaram cota para negro no mestrado e doutorado. E aí, então, o ministro, nervoso, falou, tá bom, eu vou chamar um assessor para dar atenção a essa demanda e ver o que é possível fazer. O assessor veio, e esse assessor, então, falou, Frei, o senhor tem consciência que o problema não está aqui. O ministro, quando criou essa comissão e nomeou o senhor, ele sabia que o senhor ia ser um guerreiro. Por isso que ele nomeou o senhor. Então, quem está embarreirando, quem está não deixando isso ir para frente é a CAPES e CNPq. Então, o que o ministro me orientou, se eu, assessor do ministro, a partir de suas falas, conseguir que o senhor convença o presidente da CAPES, que o senhor convença, a partir de mim, assessor do ministro, convença CNPq de assinar essa portaria, ele disse que assina hoje ainda. Então, ok, vamos lá então. E foi feito um trabalho por telefone e a CAPES, CNPq falou, olha, eu só aprovaria se tirar isso, isso e aquilo. Se tirar tais pontos, assim, eu aprovo. E aí, tudo exigência branca para enfraquecer a luta do negro. E aí nós pensamos muito, vai entrar a direita do governo. A esquerda que está aqui no poder está impondo condições para poder aprovar a cota no mestrado e doutorado. O que fazer? Concluímos que é melhor perder a mão do que perder o braço. Concluímos que é melhor perder a mão do que perder o braço. Então, nós tivemos que aceitar as exigências da CAPES e CNPq, retiramos da portaria todas aquelas coisas que iriam nos dar um grande fortalecimento no ingresso nosso no mestrado e doutorado, e passou essa portaria que hoje o ministro derrubou, que agora, recentemente, dias atrás, esse ministro doido derrubou. Esse ministro fujão, né, que fugiu dos Estados Unidos com medo de ser preso no Brasil. Bem, nós, portanto, a Educafro já entrou com a ação civil pública na Justiça Federal. A Educafro já entrou com ação civil pública na Justiça Federal. Também, deputados amigos da causa lá na Câmara já entraram com uma lei para transformar a cota no mestrado, no doutorado, em uma lei, em uma política de Estado e não uma política de governo. Também no Senado entraram com outra lei também para transformar a cota em política de Estado e não política de governo. E também soube que o Ministério Público Federal entrou também com ação exigindo que fosse cancelada essa portaria. Então nós temos, no mínimo, 4 frentes de luta já totalmente organizada e fazendo a sua atuação. E peço a toda a militância que acompanhe com muita atenção e carinho para ver o desenrolar desse processo aí, que está em jogo o futuro do povo negro. E se vocês amam mesmo a causa do povo negro, precisa estar junto nessa luta aí para valer. Mas assim, quando o senhor começou com essas questões do movimento negro, o senhor pensava que
Qual era a ideia do senhor em 2020? Como que chegaríamos? Não entendi a pergunta. Quando o senhor começou lá, muitos anos atrás, com essa questão da pré-vestibular, do Educafro, com o objetivo de introduzir o negro nas universidades. Mas o senhor pensava, como é que o senhor pensava que seria em 2020, mais ou menos? Depois de tantos anos. Lá no ano 2000, quando a luta começou a ganhar corpo, frente à grande oposição que existia na sociedade e frente à grande oposição que existia também dentro do próprio movimento negro, por exemplo, em uma reunião que eu participei, Movimento Negro do Rio de Janeiro, lá no Salão Quilombo, em São João do Meriti, em uma reunião onde foi colocado a importância de ter cota para negro, lutar por cota para negro, mais de 90% das lideranças do movimento negro ali presente foram radicalmente cota para negro na universidade. Para eles, isso era esmola. Para eles, era humilhar o povo negro, que não podia fazer isso, não. Então, ali, eu senti o quanto ia ser difícil termos qualquer vitória razoável. Então, a gente imaginou que chegaríamos, olha só, lá no ano 2000, imaginamos que chegaríamos em 2020 com mais ou menos umas 30 universidades adotando cota para negro no Brasil, considerando a grande dificuldade. Então, já estamos em 2020 e o projeto está consolidado em todas as universidades federais, em quase todas as universidades estaduais, bem como também tem cota para negro no ProUni, e que também são bastante sólidas. Frente a esse fato, olhando esse aspecto, podemos dizer que, por esse aspecto, nós negros e negras somos grandes vitoriosos. Ainda, mesmo tendo 18,3% nas universidades. Veja só, se não tivesse havido a luta pelas cotas, se não tivesse havido a luta por ProUni, se não tivesse havido a luta pelo FIES, talvez hoje deveríamos ser uns 3% de pessoas negras nas universidades brasileiras. Nós estamos muito abaixo do que nós queremos. Nós queremos chegar e queremos que o Estado brasileiro mude política para permitir que nós, afro-brasileiros, sejamos na universidade 55,8% do Brasil ocupando essas vagas nas universidades federais e estaduais, porque essa é a percentagem de negros no Brasil. Então, e se estamos com 18,3%, isso mostra o quanto as políticas de cota ainda é uma política falha. São necessárias. Mas são necessárias. É uma política falha e que, portanto, tem que ser aperfeiçoada para acelerar o ingresso do negro na universidade. E alguém perguntou aqui sobre a questão da empregabilidade. O senhor sabe dizer o percentual desses 18,3% que conseguiram se colocar na... Vou falando do Educafro mesmo, né? Das pessoas que passaram pelo pré-vestibular, se eles conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Naquele período, vamos dizer, até um ano atrás, quase que 100% dos alunos do Educafro se incluíram no mercado de trabalho. Não nos cargos que nós queríamos e que eles sonhavam, mas nos cargos possíveis. Vou dar um exemplo. Grande parte dos formados pelo Educafro se formaram em direito. No entanto, se você pegar os 100 maiores escritórios de direito do Brasil, se você pegar os 100 maiores escritórios de direito do Brasil, e alguns com mais de 1.000 funcionários, com mais de 1.000 advogados, se você pegar os 100 maiores escritórios de direito do Brasil e fazer uma análise, você vai descobrir que nem 1% dos advogados empregados nesses 100 maiores escritórios são negros. Nem 1%. Então, ou seja, a exclusão é grave.
Temos que agora aproveitar esse momento que o Cosmo fez uma revolução nos ajudando a denunciar o racismo. Temos que fazer pressão na OAB Nacional e fazer pressão em todos os órgãos associativos de advogados poderosos, denunciando essa exclusão violenta, denunciando esse racismo violento. É como se eles falassem, né? Vocês conseguiram a cota, vocês entraram na faculdade, é isso que vocês queriam. Mas emprego vocês não têm. Vocês têm diploma aí, guarda aí. Ou seja, esses irmãos nossos advogados negros estão em empreguinhos secundários ou então estão fora da sua área de formação. São área de advogado, tiraram a sua OAB, mas estão trabalhando em outras coisas porque o mundo da advocacia é muito cruel. E quem não tem um pai advogado para herdar toda a banca de clientes, esse, para se firmar, leva muito tempo e come muita poeira. É uma maldade do sistema. Só que eu estou achando que os advogados negros do Brasil estão muito devagar. Era para eles gritarem mais vezes, denunciarem isso. Exigir uma reunião com os 100 maiores escritórios de direito do Brasil, exigir uma reunião com os 100 maiores escritórios de direito do Brasil e exigir que eles adotem imediatamente no mínimo 20% de negros nos seus escritórios. Assim como na publicidade, o mínimo de negros apenas para cumprir as leis. As empresas não mudam a postura. Ou seja, já fizemos muita pressão nos meios de comunicação, exigindo que tenha negros. O que nós percebemos aí é uma cosmética. Eles botam na telinha alguns negros para mostrar que estão mudando de postura. Mas lá dentro, toda a produção praticamente é branca. Lá dentro, toda a produção praticamente é branca. Então, nós queremos também denunciar esta maneira falseada de fazer inclusão dos meios de comunicação, televisões, etc. Nós queremos um debate sério. Um deputado federal, a nosso pedido, entrou com um projeto garantindo cotas para negro em todas as meios de comunicação do Brasil. E ele me telefonou muito triste. Falou assim: Frei Davi, sentei hoje com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, pedindo para ele priorizar esse projeto nosso que garante cota para negro em todos os meios de comunicação. E ele respondeu o seguinte: Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara Federal, respondeu o seguinte: você quer que a Globo me detone? Eu não sou doido de botar esse projeto em pauta. Se eu colocar esse projeto em pauta, a Globo vai me detonar e vai estragar com a minha vida. Eu não sou doido. Não, nem apresente, nem force a barra, porque eu não vou botar em pauta esse projeto. Esta foi a fala do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, racista, e ele precisa se redimir desse erro dele. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, precisa se redimir desse erro dele quando foi feito esse projeto recentemente, exigindo ter cota para negros no meio de comunicação. Também, Rodrigo Maia e todos os deputados e senadores que estão nessa casa aí há mais de 10 anos, têm outra grande dívida contra nós. O Estatuto da Igualdade Racial definia cota, determinava, obrigava a cota em todos os meios de comunicação. Os deputados e senadores sofreram pressão e, para puxar saco da TV Globo e outros meios de comunicação, tirou a palavra determina, determina a existência de cotas a partir da assinatura desse projeto. Ele tirou a palavra determinativa e botou a palavra autorizo a implantação de cotas após a assinatura desse projeto. Olha, nós sabemos que no Brasil as leis determinativas que beneficiam os ricos são colocadas em prática imediatamente.
As leis determinativas que beneficiam o pobre nunca são colocadas em prática. E quando a lei não é determinativa e é só autorizativa, tchau, tchau. Acabou. Esquece. Acabou. Esquece totalmente. Um exemplo disso é o seguinte: nós entramos no Ministério Público exigindo que a São Paulo Fashion Week tivesse cota para negro. Nós entramos no Ministério Público exigindo que a São Paulo Fashion Week tivesse cota para negro. O Ministério Público chamou os organizadores e determinou que eles tivessem cota para negro. E com muita dificuldade conseguimos obrigar uma esmola de 10% de cota para negro. Bem, quando o Estatuto da Igualdade Racial foi aprovado, então nós fomos ao Ministério Público, agora não aceitamos 10% não, queremos no mínimo 20%. Ministério Público, não queremos 10% não, queremos no mínimo 20%. Queremos que o senhor, Ministério Público, intime a coordenação organizadora do desfile de moda São Paulo Fashion Week para eles colocarem 20% de cota para negro no próximo desfile. O Ministério Público falou: Frei, depois que vocês aprovaram o estatuto, eu acho difícil. Mas como o senhor está exigindo, eu vou intimar. Então o Ministério Público intimou os organizadores da São Paulo Fashion Week e os organizadores falaram abertamente: Ministério Público, antes não tinha estatuto. Então você, Ministério Público, podia obrigar que eu fizesse. E eu fiz. Agora, o Ministério Público tem estatuto. Lá no estatuto fala abertamente: é só autoriza a adotar cotas. Ok, mas eu não quero. Estou autorizado, mas não quero. Eu estou autorizado a entrar no baile, mas eu não quero entrar, não entro. É a mesma coisa. Estou autorizado a entrar no cinema, sem pagar ingresso, mas eu não quero entrar, não entro. Comunico ao Ministério Público, assim falou o cara da organização da São Paulo Fashion Week, comunico ao Ministério Público que nós não vamos adotar cota mais e acabou. Então, gente, o Estatuto da Igualdade Racial foi um grande engodo, uma grande enganação de deputados, senadores mentirosos, canalhas, safados, que enrolaram o povo negro com um estatuto mentiroso, um estatuto superficial, um estatuto só autorizativo e não determinativo. O que o senhor espera do povo preto em termos de posicionamento para ajudar na nossa luta de igualdade de direitos? Volto a dizer, o único caminho é ampliar o número de negros se formando para serem líderes. A Educafro, por exemplo, tem uma escola de formação de lideranças negras. Estamos montando uma equipe de 7 rapazes e 7 moças que abandone tudo nas suas vidas e fique um ano dedicando exclusivamente à causa do seu povo negro. A Educafro assume moradia e assume alimentação aqui em São Paulo. Então, se você conhecer alguém negra, negro, jovem, corajoso, corajosa, cheio de energia, que queira doar sua vida por um ano apenas, só um aninho. Olha, eu estou há 44 anos dedicando 24 horas por dia à luta do negro. Então a gente está pedindo a você apenas um aninho. Largue tudo. Largue faculdade, tranque a faculdade por um aninho só. E venha para cá para você se fortalecer na Educafro e queremos fazer de você uma grande liderança para mudar o Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, a Educafro louva todas as coisas novas que estão surgindo. A Educafro louva todas as coisas novas que estão surgindo no mundo. Só que a Educafro deixa bem evidenciado. Não queremos coisas novas com vícios velhos. Exemplo,
a tecnologia da informação, programadores e desenvolvedores, as pessoas que fazem o futuro, que criam o futuro, que é hoje tudo TI, tudo hoje é informática, tudo hoje é no mundo da informática. No mundo da informática hoje no Brasil, apesar de nós, afro-brasileiros, sermos 55,8%, no mundo da informática, não chegamos a 2%. Olha que escândalo! Não chegamos a 2%. Por isso que a Educafro criou a Educafrotec. Educafrotec é uma metodologia bem simples para pegar jovens desempregados, jovens pobres, negros desempregados, que estão quebradaço, e dar a eles introduções básicas para desenvolver neles apenas o prazer e o gosto por TI. Porque, estranhamente, há um grande medo do povo negro por TI. Todo mundo foge de TI. E não é bicho de sete cabeças. Basta você aceitar, dar os primeiros passos, e você vai ver um novo mundo mágico, poderoso, nascendo em sua frente. Então, para facilitar isso, aos jovens negros desempregados, a Educafro decidiu, para cada curso de 10 horas, olha só, hein? Para cada curso de apenas 10 horinhas de aula que esse jovem negro fizer com a Educafro e tirar nota de 5 para cima, ele vai, acabando o curso, receber uma cesta básica ou R$ 100. Vai receber uma cesta básica ou R$ 100. Então, se você conhece algum jovem pobre, está precisando de um reforço financeiro e que quer ganhar, mudar o mundo, entrando no mundo da TI, mande ele entrar no site www.educafro.org.br. Volto a dizer, www.educafro.org.br. E se você prefere o WhatsApp é o seguinte, código 11, telefone 9 61 73 68 69. Repetindo, código 11, telefone 9 61 73 68 69. Então, todos vocês poderão abraçar o mundo da tecnologia. Não importa a idade. Eu falo jovem... isso eu ia perguntar. Eu falo jovem muito mais para dizer que tem que ter o espírito de jovem, de querer aventurar com o novo. Precisa ter o espírito de jovem e aventurar-se com o novo. Mas você pode ser de qualquer idade. Que queira entrar nisso daí, pode fazer isso. Ok? Tá faltando 3 minutos. Eu posso derrubar essa e voltar para o senhor terminar as considerações finais? Não, vou fazer agora a consideração final. A consideração final é a seguinte, que vocês que estão agora aqui participando dessa live, sejam corajosas, corajosos. Primeiro, vamos enfrentar essa questão da ausência de negro na TI, na tecnologia de informação. Segundo, vamos fazer e formar lideranças negras jovens. Então, se você conhece algum jovem, rapaz ou moça, que queira se formar por um ano, dedicando exclusivamente sua vida à causa do seu povo negro, a Educafro te acolhe. Lógico, não vai ser assim automático. Você vai passar por um processo seletivo, para ver se você tem perfil mesmo para ser uma liderança. Quem quiser, é só telefonar para aquele número 11 9 61 73 68 69. Um abraço. Mas eu estou perguntando, quero fazer para o senhor. E o Partido das Favelas? O senhor sabe como é que ficou? Foi 2018, é muito recente. Estamos pedindo a Deus que haja uma retomada bonita das lideranças. Depois que o Ataíde saiu do Frente Favela Brasil, houve uma queda. Mas nós estamos cobrando dele que ele volte para liderar isso daí, bem como os que estão liderando, que sejam mais guerreiros e trabalhem com mais determinação nessa ideia. Essa ideia é boa e necessária. Frente Favela Brasil. Falta só o pessoal dar mais energia por essa causa. Então, gratidão ao senhor pela participação, gratidão a todos que participaram, que estiveram aí ouvindo a gente, e que
Sigam a Educafro também, que é importante, é necessário, a gente não pode perder de vista, que tem umas frentes muito interessantes para a gente acompanhar, muita informação. Então, muito obrigada, Frei. Eu vou dar agora para você, vou mandar para seu zap agora, um vídeo de Lázaro Ramos falando do Cafrotec. E você bota para todo mundo que está assistindo, você manda para sua rede toda. Combinado? Combinado. Vou mandar agora para você, vou mandar agora nesse exato momento. Tá bom. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.